sustentável, esta pesca era também mais perigosa, pois os pescadores afastavam-se a bordo de chalupas do seu navio para ir lançar as suas linhas longe deste. Por volta de 1870, as chalupas desapareciam para dar lugar a uma nova embarcação de origem americana, o Dory. Os pescadores adotaram-no imediatamente, pois era uma embarcação relativamente ligeira que se aguentava bem no mar. Mas os Dories tinham uma outra vantagem. De construção muito simples, podiam-se encaixar uns nos outros. Desde logo, era possível levar um grande número a bordo dos navios de pesca. A pesca do bacalhau nos bancos da Terra Nova foi a pesca de Dory, modesta embarcação que se tornou um barco emblemático. Os portugueses a bordo dos seus Dories continuaram a pescar à linha. Os seus Dories eram de pequena dimensão e, portanto, empilhavam-se 40, 50, até 60 Dories no convés do navio, aumentando assim a flotilha de pesca, em que cada embarcação era governada por um único homem. Antes de ir à pesca, era preciso arranjar isco. Nos mares da Terra Nova, utiliza-se como isco as diferentes espécies que atravessam os bancos nas sucessivas épocas da estação. Primeiro o arenque, depois o capelim, por fim as lulas. Mais tarde utilizaram-se burriés, espécie de grandes caracóis do mar que vivem nos baixios e que abundam nos bancos. Mas se utilizaram os burriés, foi por razões exclusivamente políticas. Pois em 1886, o governo da Terra Nova tinha proibido aos seus naturais de vender isco aos pescadores franceses. O burrié foi a resposta provocatória a esta proibição. Ao engodo, fosse qual fosse, os pescadores chamavam-lhe a isca. E, portanto, quando se preparavam as linhas de pesca, dizia-se iscar as linhas. Essa operação era trabalhosa. Com efeito, as linhas tinham 3.000 metros de comprimento e eram guarnecidas de 1.500 anzóis, aos quais se fixava em cada um deles um burrié. Meticulosamente enroladas no fundo de grandes cestos, as linhas eram lançadas na própria noite. Todas as manhãs, se o mar está favorável, os homens partem nos seus Dories para puxarem as linhas lançadas na véspera à noite, longe do navio, a várias milhas dele, a perdê-lo de vista. Nos barcos franceses, eram 2 homens por Dory. Depois de se puxarem os 3.000 metros de linha, por vezes emaranhada, e solto um a um cada peixe, encaminham-se para o navio. O regresso dos Dories é um momento perigoso, um momento em que acontecem acidentes. Carregados de bacalhaus, os Dories afundam-se pesadamente na água. Levante-se o vento, as vagas engrossem e estão perdidos. Mas ainda mais temido pelos pescadores dos Dories é o nevoeiro que surge no horizonte e que encobre rapidamente o navio. É preciso imaginar esses Dories envolvidos nas brumas, errantes nas noites glaciares dos grandes bancos da Terra Nova. Encontravam-se às vezes vários dias depois do seu desaparecimento. Os homens mortos de frio, de fome, de sede, as mãos enregeladas presas aos remos, pois remaram até à exaustão. Em cada campanha, assim acontecia com várias dezenas de marinheiros que se perdiam dos seus navios. Mas os homens, também conscientemente, assumiam grandes riscos, esperando sempre pelo último momento para voltarem para bordo, negligenciando qualquer segurança, carregando demasiado o seu Dory. Esses homens estavam tomados pela loucura da pesca.
Compreendia-se, cada bacalhau capturado, cada um desses grandes peixes lançados com vigor para dentro da embarcação, eram mais alguns tostões. Era a esperança, no fim da campanha, de um pagamento melhor. Cada peixe pescado é a perspectiva de uma vida um pouco menos pobre e de um regresso abreviado. Para esses homens, o chamamento do mar não existe. É uma invenção literária do século XIX. Pode existir vocação para viver no meio das tripas de bacalhau, do frio e dos perigos? Não. E se aceitavam essa dura existência, perigosa e por vezes sórdida, é porque, para a maioria, não existia alternativa. A vida a bordo dos navios nos bancos era invariável, imutável. Trabalhava-se sem descanso, sem interrupções. A pesca, sendo a única preocupação e interesse de todos, não permitia nem um minuto, nem um segundo que não fosse consagrado ao bacalhau. O bacalhau acima de tudo e, para começar, acima dos homens. Tal era a lei dos bancos. É preciso dizê-lo, toda a gente a aceitava e lucrava com isso. Depois da pesca, o amanho do peixe ocupa o dia dos homens, todos os dias, durante toda a campanha. É um trabalho em cadeia. Toda a gente está nele ocupada, cada um no seu posto. Para começar, ao bacalhau são-lhe retiradas as vísceras. Durante esta primeira operação, os fígados são postos de lado. Deixados a macerar no barril, esta decantação fornecerá o óleo de fígado de bacalhau. Uma vez cortada a cabeça, o peixe é colocado no balcão do escalador. É por vezes o capitão que procede a esta tarefa. Com um golpe certo e preciso, corta o peixe ao meio, retira-lhe a espinha central. Com os dois filetes assim separados, o bacalhau toma a sua forma definitiva. É de seguida limpo com muita água numa grande ceia. Nesta função estão os grumetes, com as mãos na água gelada, todo o dia a retirar os últimos restos de sangue do peixe. Uma vez limpo, o bacalhau vai para os porões para ser salgado e acondicionado. A salga é uma operação delicada. Requer uma mão regular e certa. Muito sal queima o peixe, pouco apodrece-o. De facto, o salgador é um homem importante a bordo. É dele que depende o estado e a qualidade do bacalhau que será descarregado. Assim ia a vida nos grandes bancos da Terra Nova. O dia-a-dia estava limitado ao próprio navio, à promiscuidade a bordo, à brutalidade dos homens, ao isolamento, às saudades que o cansaço e as cadências ininterruptas nem sempre afastavam. Se a existência dos pescadores era dura, a dos grumetes ainda era mais. Eram-lhes atribuídas as tarefas ingratas de bordo e, ao serviço dos homens, eram facilmente os seus burros de carga. Mas quase todos acabavam, por sua vez, por se tornarem marinheiros. Esses homens que partiam em março só voltavam em setembro e, mais frequentemente, em outubro. Em toda a sua vida de pescadores, nunca mais viram a primavera no seu país. Eram inúmeros os perigos desses mares. Os barcos que chegavam aos locais de pesca no início de março encontravam em certos anos os icebergs à deriva. Perigo temível no nevoeiro, bem como na noite, só se vêem no último momento. Frequentemente tarde demais. Os icebergs rasgam os cascos e partem os mastros.